que é importante de saber sobre o surrealismo? O surrealismo ele vai estar levemente conectado à vanguarda do dadaísmo e eu vou te explicar o porquê. O movimento Dada ele tem início com a publicação do Manifesto Dadaísta e alguns anos depois, o autor que deu início ao movimento dadaísta, ele vai finalizar esse movimento em uma palestra dizendo que assim como tudo no mundo, o dadaísmo não fazia sentido e que ele estava encerrado. Com isso, o movimento surrealista ele vai abraçar a vanguarda que foi ali finalizada e vai dar continuidade a ela a partir do ano de 1924, com a publicação do Manifesto Surrealista por André Breton. O que é importante de vocês entenderem sobre o surrealismo? Como o próprio nome diz, é uma vanguarda que vai estar muito ligada à ideia do surreal. Então essa imagem dos nossos sonhos, essa imagem do nosso subconsciente, do nosso inconsciente. Só que ela vai se apoiar muito em uma teoria específica que estava ganhando cada vez mais força naquele período ao redor da Europa. Essa teoria é a teoria da psicanálise, de Freud. Mas quem foi Freud? O Freud ele é considerado esse estudioso que acreditava que boa parte daquilo em que vivemos, como as emoções, os impulsos e as crenças, elas surgem a partir do nosso inconsciente, que não é visível pela mente consciente. Lembranças traumáticas, por exemplo, ficam bloqueadas na memória do indivíduo, mas continuam ativas sem sabermos e podem reaparecer em certas circunstâncias. Além disso, o que é importante entender e saber que vai causar muito impacto para o movimento surrealista é que ele é contextualizado no que a gente chama de anos loucos, que é esse intervalo entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Considerando que a Primeira Guerra Mundial se encerra em 1918 e a Segunda Guerra Mundial tem início em 1939, o 1924, o surgimento aqui do surrealismo, vai estar bem entre esse intervalo, que é um período em que os europeus, os países europeus, eles colhiam aí as consequências da Primeira Guerra Mundial, mas eles já se preparavam para pequenas tensões políticas que iriam mais para frente desaguar na nossa Segunda Guerra Mundial. Com isso, a gente vê que as obras de arte que eram estudadas, que eram feitas aqui pelos surrealistas, eram obras de arte muito fora da casinha, se assim a gente pode dizer. Então a gente vê um exemplo muito famoso que é a Sala Mae West, obra de Salvador Dalí, que foi um dos principais pintores aí desse período. A gente vê que aqui não é um quadro, mas sim uma sala, só que essa sala ela não pode ser vista de dentro. Ela deve ser vista para ser entendida do lado de fora, para que tudo faça sentido. Então, o inconsciente, ele funciona dessa forma, e é assim que ele conseguiu representar um funcionamento aí do inconsciente dentro de uma forma de arte. Uma outra obra muito famosa do Salvador Dalí é a obra A Persistência da Memória, que é essa imagem que vocês estão vendo aí nesse quadro. Uma das várias possíveis interpretações para essa obra é que essa obra vai estar retratando, abordando temáticas que são finitas. Como assim? Nessa imagem nós temos várias representações imagéticas do que a gente poderia considerar infinito, como por exemplo o tempo. Então nós temos vários relógios aí que são essa simbologia do tempo, mas todos esses relógios estão derretidos, mostrando que o tempo que a gente pode muitas vezes ver como algo que não acaba, acaba sim. O fundo que é representado aí nesse quadro, a gente tem um mar. Só que esse mar, se você for reparar bem ali no cantinho da imagem, ele não é infinito como até então a gente pensa que é. Esse mar, ele acaba, assim como o galho seco, que é a representatividade aí da vida. Então, se tudo acaba, se o tempo acaba, se o oceano acaba, se a vida acaba, se todas as coisas que a gente pensa como infinitas têm o seu fim, o que nos resta é o título da obra, que é a persistência da memória. Quando tudo se esvai, o que ficam são as memórias. Além disso, temos alguns pintores desse período, como por exemplo Max Ernst, que usavam algumas tecnologias diferenciadas aí, como por exemplo a técnica da fricção, ou que a gente pode denominar também de frotagem. Essa técnica ela utilizava uma base texturizada. Sabe aquelas pastas de plástico que a gente costuma usar para guardar os trabalhinhos aí da escola? Então, pensa que você pega essa pasta de plástico com essa textura, né? Se você passa a unha, você sente as texturas da pasta. Se você coloca a pasta e coloca uma folha em cima, passando o grafite por cima, o desenho vai acompanhar a base de baixo. Isso é um exemplo de como a gente pode ver a técnica da fricção dentro dessas imagens.